Primeiramente, que vocês sejam muito bem-vindos, bem-vindas para essa nossa hora e meia de reflexão sobre um tema que foi pedido já há bastante tempo, desde acho que as primeiras assembleias paroquiais que nós tivemos aqui. Foi pedido que a gente trabalhasse o tema da acolhida, do acolhimento. É um tema que é de suma importância na vida da igreja. Então, quando a Maria Peternella estava escolhendo um tema para trabalhar com catequistas, eu sugeri para ela, por que não nós trabalharmos o tema do acolhimento na catequese e para todos os agentes de pastoral e demais pessoas interessadas, porque o acolhimento é a base da nossa igreja. Onde não há acolhimento, todos os demais trabalhos, eles ficam comprometidos. Certa vez eu falava com padres numa diocese, e eu pedia que eles pontuassem qual era o trabalho, a pastoral mais importante da comunidade. Padres. E eles começaram a falar, a fazer uma lista. No topo da lista, sabe qual a primeira pastoral que apareceu? Vocês arriscam dizer? Qual a primeira pastoral que os padres indicaram como a mais importante dentro de uma paróquia? Então, ouvi por aqui. Ainda não. Dízimo. No topo da lista aparecia o dízimo como a pastoral mais importante. Depois apareceu catequese e foi uma lista. E eu disse para eles, nenhuma delas é a mais importante para ser trabalhada, para ser enfocada. Mais importante é a acolhida, porque se você não tiver acolhida, você não tem dízimo, você não tem catequese, você não tem nenhuma das outras pastorais. Viram como que é importante? Você acha que uma paróquia vai ter bons dizimistas se os dizimistas não se sentirem acolhidos? Você acha que a catequese vai ter bons catequistas ou vai ter catequistas, ou até mesmo crianças, adolescentes e jovens na catequese, se não tiver acolhimento? Não tem. O acolhimento é a chave de todas as pastorais. Por isso, quando nós escolhemos numa dada assembleia que o acolhimento, a acolhida era a prioridade, eu fiquei muito feliz, porque eu senti que vocês tinham no fundo do coração um desejo latente de trabalhar acolhida e serem acolhedores, pessoas acolhedoras. E é mesmo, é fundamental. Se nós negligenciarmos isso, vocês como coordenadores de pastoral, catequistas, vão se arrebentar e não vão ter resultados. Por quê? Porque esqueceu aquilo que é essencial, que é o acolhimento. A partir do momento em que nós primamos pelo acolhimento, tudo começa a mudar no nosso procedimento. Isso é em todos os aspectos, isso é no âmbito global da igreja e é na conjuntura toda da paróquia. Nós temos que nos preocuparmos com o acolhimento. Comunidade que não é acolhedora é uma comunidade fadada ao fracasso. Paróquia que não é acolhedora é uma paróquia fadada ao fracasso, ou a ter aquelas pastorais de manutenção, mas não vai para frente, as pessoas não se sentem em casa na comunidade. Daí a importância de nós trabalharmos o acolhimento. Daí a importância de se tratar de uma pastoral da acolhida, não simplesmente como mais uma pastoral, porque muita gente, quando fala de pastoral da acolhida, não entende a acolhida como uma dimensão da igreja, não entende a acolhida como uma postura, mas a vê apenas como mais uma pastoral, ou seja,
ai, quanto trabalho, agora mais uma pastoral para a gente carregar nas costas, temos que achar coordenadores, e aí mostramos que nós não entendemos o que é o acolhimento, o que é a acolhida e o que é a pastoral como uma dimensão fundamental da igreja e não apenas como mais uma pastoral. É nesse contexto que eu quero conversar com vocês nessa tarde, para falar do acolhimento. E para isso, eu roubei, copiei, plagiei um tema que a gente encontra, que a gente visualiza quando chega lá ao Santuário de Aparecida. Quem já foi ao Santuário de Aparecida, vai ver por toda parte aquela frase lá: acolher bem também é evangelizar. Vocês já viram essa frase lá em Aparecida? Quem já foi? Ela está por toda parte. Eu achei tão bonita essa expressão, uma preocupação que os dirigentes do santuário têm com o acolhimento. Então eles colocaram como lema: acolher bem aos romeiros, aos visitantes, como uma dimensão da evangelização. E de fato é. Quando você acolhe bem, você está evangelizando. Lá na catequese, quando você acolhe bem uma criança, quando você acolhe bem um jovem, um adolescente, ou os seus pais, sua família, você já deu um passo primordial e importante na evangelização daquela criança e daquela família. A família vai se sentir tão bem porque a catequista ou catequista o acolheu bem, que ela vai ter vontade de voltar. Ela vai se sentir amada na comunidade, ela vai se sentir valorizada. Quando eu cheguei aqui na paróquia, a essa paróquia, eu me lembro que, eu sempre conto isso para aqueles que não sabem, eu recebi uma avalanche de reclamações no expediente paroquial relacionado à catequese. Vocês sabiam disso? Pais que vinham falar comigo: olha, eu fui maltratado na catequese, a catequista ou a coordenação me tratou muito mal, foi mal educada, foi grosseira. Eu fiquei muito preocupado. Falei: como é que nós podemos tratar a menina dos olhos da igreja, que é a catequese, tendo à frente catequistas e coordenações que não têm educação? Não é nem acolher bem, é não ter educação. Você já imaginou você chegar a um lugar, a igreja, onde você pensa: olha, lá eu vou ser recebido de braços abertos, e você chega lá, você encontra uma pessoa de cara feia, mal-humorada, estressada, mal amada, infeliz com a igreja, e despeja tudo isso em cima da pessoa. Por mais que nós encontremos pais que não sejam como nós gostaríamos que ele fosse, é dever da igreja acolher bem, ser educado com a pessoa. E aí eu fiquei muito preocupado. Eu falei: ou nós mudamos, ou nós vamos ter um fracasso total na nossa catequese. Porque o acolhimento é a chave que vai abrir portas para nós. E nós temos que nos esforçar. Não é só a coordenação ser acolhedora, cada catequista tem que ser acolhedor. Não é só você, coordenador de uma pastoral, que tem que ser acolhedor. Cada membro dessa pastoral tem que ser acolhedor. Não é só você, membro, coordenador de uma comunidade, que tem que ser acolhedor. Todos nós, é uma postura que nós devemos adotar. Isso também tem que começar pelo padre. Se o padre não for acolhedor, o que vai acontecer? As pessoas vão se afastar da comunidade. Isso cabe para todos nós, começando pelo bispo, pelo padre e por cada agente de pastoral. Se nós queremos uma igreja acolhedora, nós precisamos ser acolhedores. Quando nós falamos de acolhida, a gente imagina: a pastoral da acolhida é um grupo ficar lá na porta, simplesmente dizendo: seja bem-vindo, entrega um folhetinho, dá um sorriso para a pessoa. Isso é bom, é importante. Mas se nós reduzirmos o acolhimento da igreja, aquelas pessoas que ficam lá na porta, nós estamos dizendo: eu não entendi nada do que é a pastoral da acolhida, o que é o acolhimento. Porque depois que a pessoa entrou para cá, você não quer nem saber mais dela.
Às vezes a igreja está abarrotada num dia de festa, vamos pegar aí uma missa solene, uma missa onde tem gente que fica em pé nos cantos ali, não tem ninguém que vai dizer para aquela pessoa: olha, eu vou encontrar um lugar para você se assentar e se sentir bem. E geralmente são pessoas que às vezes vêm só de vez em quando na igreja, e ela vem de vez em quando e não encontra a acolhida adequada. Então não é você dizer bom dia, boa tarde, seja bem-vindo lá na porta, e depois você ignorar a pessoa completamente. Ela passou a missa inteira em pé, não teve uma bendita alma que foi encontrar um lugar para ela, que se levantou para dar o lugar para ela. Acolhimento é postura que nós temos, é postura de tratar bem as pessoas, é postura de ser amável com as pessoas, e nós esquecemos muitas vezes disso, e às vezes nós temos posturas que são subliminares, aquelas que a gente não manifesta verbalmente, mas que o nosso corpo fala, e o nosso corpo fala e fala muito. A nossa postura diz se nós somos acolhedores ou não, o nosso olhar diz se nós somos acolhedores ou não. Às vezes eu estou dizendo para aquela pessoa: seja bem-vinda, mas eu estou lançando raios de ódio com o meu olho nela. Então nós temos, quando eu digo postura acolhedora, é o corpo todo, é todo o nosso ser, somos todos nós. Por isso eu disse, não pode ser só para catequistas nós falarmos de acolhimento, tem que ser para todos nós que somos membros da igreja. Isso é fundamental e nós não podemos esquecer. Você que coordena uma pastoral, que participa de uma pastoral, que é um ser cristão, tem o dever e a obrigação de ser uma pessoa acolhedora. Por isso então, quando eu peguei aquele tema lá, acolher bem também é evangelizar, eu queria que vocês gravassem bem isso. E fique cientes, a partir do momento que eu acolho bem alguém, eu estou evangelizando. As pessoas vão dizer: olha, como eu fui bem acolhido lá na igreja, eu quero voltar naquela pastoral, eu quero voltar à catequese, eu quero ajudar na igreja, porque eu fui bem acolhido. Quando vocês virem pessoas diferentes, novas, chegando aqui, que não aqui ou qualquer uma das nossas 3 comunidades, você fala: não, essa pessoa não tem frequência assídua, é um visitante. Às vezes a pessoa fala: o padre tem que chamar lá na frente, mas não tem que ser só o padre, às vezes o padre nem lembra. Qualquer um de vocês pode chegar àquela pessoa, conversar com ela, perguntar de onde ela vem, desejar boas-vindas, escolher um lugar especial para ela, dar uma atenção carinhosa, porque quando ela vai, olha, eu fui àquela comunidade, àquela igreja, e eu fui tão bem acolhido, tão bem acolhida, que eu quero voltar. Essas coisas marcam tanto na vida da gente, como marca quando a gente não é acolhido. Se você não for bem acolhido em algum lugar, você grava aquilo para o resto da sua vida. Eu tenho experiências de ambas as situações, como padre, lugares onde eu fui bem acolhido e lugares onde eu não fui bem acolhido. Aqueles lugares que eu fui bem acolhido, eu tenho vontade de voltar, eu tenho saudade, eu tenho uma lembrança boa, e eu tenho aquilo como referência. Os lugares onde as pessoas não me acolheram bem, também ficaram marcados, porque essas coisas gravam em nós. O que nós falamos, as pessoas esquecem, mas aquilo que nós as fazemos sentir, isso nós não esquecemos jamais, isso as pessoas não esquecem. Se você a fizer sentir bem, ela não vai esquecer, e se você as fizer sentir mal, elas também não vão esquecer. Você pode fazer um discurso belíssimo para a pessoa, recitar uma enciclopédia do bom acolhimento, mas se você não for uma pessoa acolhedora, você acha que vai ficar alguma coisa? Não vai. Se a pessoa for mal educada, desagradável, ela pode ser PhD em acolhimento, em teoria, mas ela não vai deixar gravado no coração da pessoa o que é acolhimento.
Ela pode ser uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta em escrita, mas se ela foi acolhedora, aquilo vai gravar no coração da pessoa como alguém de Deus mesmo que abriu portas. Então, nunca esqueçam esse lema: acolher bem também é evangelizar. Vamos repetir? Bom, gravado isso no nosso coração, eu coloquei aqui como subtítulo: razões e fundamentações da missão primordial do catequista e demais agentes de pastoral. Então, aqui já está justificado, nessa introdução que eu fiz, as razões para nós acolhermos bem. Por que o acolhimento? Embora eu tenha dito aí, por que acolher bem? Agora vamos aprofundar um pouquinho na dimensão daquilo que a igreja pede para nós como acolhimento. Não sei se vocês sabem, a igreja tem há uns anos atrás, a igreja determinou 5 pontos que seriam exigências para a ação evangelizadora. Isso foi lá pouquinho depois da virada do milênio. Quem vem acompanhando os documentos da igreja talvez lembre que lá pelo ano 2000, 2001, 2003, quando começaram as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, a igreja escolheu 5 pontos que seriam chamados de exigências para a ação evangelizadora. Para você evangelizar, você precisa pautar suas ações naquelas 5 exigências, que todas elas estão envoltas no acolhimento. Quais são essas 5 exigências? O diálogo, o anúncio, o testemunho de comunhão e o serviço. São 5 exigências da evangelização, que foi falado muito, muito mesmo, que até se desgastou-se essas exigências de serem ditas há uns 10, 15 anos atrás, 20 podemos dizer, que nós já estamos aí no ano de 2022, então lá no início dos anos 2000, quando você ia a uma palestra, a um curso na igreja, era falado muito destas 5 exigências da ação evangelizadora. Se nós queremos evangelizar, nós precisamos dialogar. Se nós queremos evangelizar, nós precisamos nos colocar a serviço. Se nós queremos evangelizar, nós precisamos dar testemunho de comunhão. Se nós queremos evangelizar, nós precisamos anunciar. Talvez colocando por uma ordem, nós poderíamos começar pelo serviço, depois pelo diálogo, depois pelo testemunho de comunhão e por fim o anúncio, como uma sequência ou consequência de atos da nossa ação. Eu não vou me alongar devido ao tempo a essas 5 exigências da ação evangelizadora, porque eu estou fazendo apenas como uma memória, para nós entendermos qual é os pontos fundamentais. Então, se você for uma pessoa acolhedora, você vai estar naturalmente já vivenciando estas 5 exigências da ação evangelizadora. Então, por isso eu disse que o acolhimento é fundamental para vivermos estas 5 exigências e assim nós renovarmos a estrutura de nossa paróquia. Também de uns anos para cá, a igreja no Brasil vem trabalhando muito a ideia de renovação paroquial. O que significa essa renovação paroquial? É nós não ficarmos apenas numa pastoral de mera manutenção, ou seja, você simplesmente cumprindo uma função, e quando a catequese cai nesse marasmo, ela fica estagnada ou retrocede no tempo. Catequese tem que ser
inovadora, renovadora. E se nós queremos renovar estruturas ou renovar a estrutura de nossa paróquia, nós precisamos naturalmente estarmos cientes, conscientes de que precisamos ser acolhedores e vivermos essas exigências. Agora, um olhar sobre o acolhimento na paróquia. Eu coloquei ali 3 pontos, uma espécie de questionamentos para nós pensarmos. Nós não vamos falar sobre ele. Se nós tivéssemos um dia de reflexão, eu iria até abrir a palavra para vocês nesse momento, mas por questão de tempo eu vou só lançar esses questionamentos para vocês pensarem e, havendo tempo, no final a gente conversa sobre eles. 3 pontos. Como anda o acolhimento na sua comunidade e na sua paróquia como um todo? A paróquia é uma estrutura jurídica. Às vezes a gente confunde muito isso, né? Fala paróquia, acho que é a Matriz São Pedro. Não, a Matriz São Pedro é uma comunidade. A paróquia é a conjuntura das 3 comunidades. Então, toda vez que vocês ouvirem a expressão paróquia, lembre, nós estamos falando de um conceito jurídico, de uma conjuntura onde engloba as 3 comunidades e todos os serviços, ministérios que existem nas 3 comunidades. Agora, quando eu falo comunidade tal, especificando, aí eu me refiro a uma determinada comunidade. Comunidade Matriz São Pedro, comunidade São Paulo da Cruz, comunidade Nossa Senhora do Rosário, aí eu estou falando de um organismo da paróquia com nome tal. Então ali eu fiz aquela primeira observação ou pergunta: como é que anda o acolhimento lá na sua comunidade, ou aqui nessa comunidade, e na conjuntura da paróquia? Para a gente pensar. Aí você vai começar a lembrar de situações que você viu de acolhimento, e situações que você viu aonde careceu o acolhimento. E quando a gente olha muitas vezes, nós olhamos sempre a atitude do outro. Foi a Dona Maria que não me acolheu bem, foi o seu José que não me acolheu bem, mas e eu? Será que eu tenho condição de identificar os momentos que eu não acolhi bem alguém? Ou então momentos que eu acolhi bem alguém? Com certeza você vai ter dificuldade de fazer essa identificação, porque o nosso olhar muitas vezes é um olhar para o outro. Eu não olho para dentro de mim. É muito mais fácil eu ver o defeito do outro, da outra, do que eu ver os meus próprios defeitos. Isso é uma atitude quase que natural do ser humano, e a gente nem percebe isso. É facinho a gente perceber: eu vi aquela pessoa tendo aquela atitude e tal, a gente já aponta o dedo. Mas olhar a nossa atitude é mais difícil. Então, aquela pergunta serve não só para você olhar de uma maneira geral, mas para você olhar para dentro de você. Será que você consegue identificar situações, momentos que você deixou a desejar no acolhimento enquanto membro de uma comunidade? A outra questão, ou para a gente pensar, se existe acolhimento, avalie se essas ações que você viu de acolhimento precisam ser renovadas, precisam ser reformuladas. Quando nós fazemos avaliações em nossas assembleias paroquiais, sempre vem à tona essa provocação: avaliar como anda a nossa paróquia, se ela está sendo acolhedora ou não. E na hora de avaliar, como eu disse antes, sempre a gente joga a culpa em outras pessoas. Eu já tive em assembleias paroquiais, não foi aqui, foi em outras paróquias que eu passei, que na hora de avaliar a vida da paróquia, as pessoas foram unânimes em dizer que a paróquia não ia para frente, não ia bem, porque o padre não era acolhedor. Espera aí, o padre precisa sim ser acolhedor. Mas se o padre for acolhedor e os demais não forem, o peso maior é sobre vocês, porque vocês são membros natos da comunidade. Nós passamos, o padre não é acolhedor, ele vai embora, vai vir um outro. Agora, se a comunidade, enquanto membros, não for acolhedora,
Aí que a coisa pega. Então, quando a gente avaliar, vamos avaliar também a nós. E se detectarmos, olha, nessa avaliação que nós vamos fazer, tem algo que precisa mudar, vamos fazer apontamentos. E depois nos esforçarmos para fazer essas mudanças. Onde você detectar que precisa mudar, melhorar, se esforce para fazer isso. Encontre meios. Você é coordenador de catequese, você é catequista, faça isso na catequese. Você é coordenador de uma pastoral ou membro de uma pastoral, faça isso na pastoral. Você é coordenador ou membro de um movimento, faça isso naquele movimento. Você só vem à missa... eu posso dar alguma contribuição, mesmo não tendo nenhum envolvimento pastoral, em fazer aquela comunidade ser mais acolhedora, porque às vezes aquela pessoa que vem só à missa, fica sentadinha ali, mas não tem nenhum envolvimento, ela tem um olhar mais amplo para perceber onde carece de acolhimento e onde abundam acolhimentos. É mais fácil de perceber. Então é bom a gente fazer essa avaliação. E por fim, se não existe ou não é prioridade, aí é hora da gente pensar o que é que eu posso fazer para esse acolhimento ser prioridade na minha vida, nas minhas ações e naturalmente na da comunidade. Porque a partir do momento que você mudar a sua postura como pessoa, você imagina cada um de vocês se tornando mais acolhedores. O que você acha que a comunidade vai se tornar? Mais acolhedora, porque aqui, por exemplo, nós estamos com, em média, 60 pessoas. 60 pessoas melhorar no seu acolhimento, nós vamos ter um índice de melhor acolhimento enorme na vida da paróquia. Então, dê uma olhadinha, porque nós podemos fazer mudança em nós, a gente não pode mudar os outros, mas nós podemos, se nós quisermos fazer mudança em nós, coisas que a gente poderia melhorar. Uma fala mal falada, maldita, um procedimento inadequado, eu posso melhorar. Tem gente que não gosta que chame atenção ou que alguém aponte alguma falha. Se você é uma dessas pessoas que quando alguém fale algo para você melhorar, você fica magoado, milindrado, já é um ponto para você melhorar. Tenham a abertura de deixar as pessoas chegar, olha... Maria Peternella, você não foi legal naquele dia que você teve aquele procedimento, que você fez aquela fala, chama ela num lugar à parte, com caridade pastoral, eu tenho certeza que ela vai ficar feliz, e agora eu vou pensar, vou mudar, porque aquilo não foi proposital. Boa parte de nossas ações não é proposital. Você não é uma pessoa que não acolhe bem por maldade, é porque talvez você tenha aquilo da sua natureza, e você pode melhorar. Então dê essa abertura e essa chance para você, que com certeza você vai melhorar. Acolher, escutar, ir ao encontro. Aqui são 3 pontos que são fundamentais para nós termos uma igreja em estado de missão permanente. Lembrando, eu peguei aqui ideias chaves que a igreja no Brasil vem pedindo para nós há alguns anos, para essas mudanças estruturais. Então, uma dessas mudanças é uma igreja em estado de missão permanente. Há anos, desde 2007, com a Conferência de Aparecida, que a igreja vem pedindo que todas as nossas paróquias sejam em estado de missão permanente. Não é missão só no mês de outubro, não é missão só quando tem uma atividade missionária. Uma semana missionária, eu vou me vestir de missionário e vou representar um papel de missionário. Chega mês de outubro, eu coloco o símbolo da missão aqui na frente, as sandálias, os cajados. A hora que passa o mês de outubro, eu recolho tudo isso e eu esqueço que eu sou missionário. Você está sendo missionário fazendo isso? Não. Você está brincando de ser missionário, fazendo um teatrinho, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Ser missionário também é uma postura. E para a igreja ser missionária permanentemente, nós precisamos começar a mudar algumas atitudes em nós. Então, para que a igreja esteja em estado de missão permanente, nós precisamos daqueles 3 passos lá em cima. O primeiro deles, o acolhimento. Viu que ele entrou em primeiro lugar? Se você não for uma pessoa acolhedora, se nós não primarmos pelo acolhimento, você já abortou o processo de
missão de evangelização. Depois do acolhimento, vem a escuta. Escutar é uma atitude de acolhimento. Quando eu pensei numa pastoral da escuta aqui na paróquia, eu pensei exatamente nisso. Por quê? Escutar é uma atitude profunda de acolhimento. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não escutam mais, ou têm muita dificuldade de escutar. Nós queremos muitas vezes falar, mas escutar o outro, a gente não tem muita paciência não. É só para os fortes, é só para quem tem mesmo muita paciência para sentar e ouvir o problema dos outros, procurar ajudar aquela pessoa. Para você ajudar alguém, você precisa escutar. Então, a escuta é parte importante do acolhimento. Muitas coisas e pessoas são atropeladas porque não foram ouvidas. Não tem acolhimento se antes não tiver escuta. Por isso que eu digo, você dizer bom dia lá na porta da igreja não é acolhimento no sentido profundo do termo, porque você não escutou as pessoas. Você sabe que você pergunta, tudo bem? O que ela vai responder para você? Tudo bem, mesmo que a vida dela esteja um caos, um inferno, ela vai dizer para você formalmente que está tudo bem. E ai dela se ela chegar e perguntar, está tudo bem? Ela vai dizer, não está tudo bem, vamos conversar. Aí você vai, para, agora eu não posso. Porque se a pessoa disser que não está, a gente quer ouvir que esteja tudo bem. Mas 90% das pessoas que passam ali, não está tudo bem na sua vida. Ela tem problema. Quem é que não tem problema aqui? Levanta a mão. Eu acho que não vai ter ninguém. Todos nós temos. Às vezes, então, nós carecemos de alguém que escute. E como faz bem quando a gente encontra alguém que ouça as nossas dores. É terapêutico isso. Essa é a base da psicologia. A escuta do paciente. É claro que aqui não é psicologia, nem temos as ferramentas para isso, mas escutar é terapêutico, faz um bem enorme. Tem muita gente que procura o padre, por exemplo, fala que é confissão, quando chega, não é confissão, não tem matéria de confissão, ela quer um desabafo, ela quer ter alguém que a escute, ela precisa de alguém que a escute, e a pastoral da escuta entra nesse campo como um braço do acolhimento. Escutar é algo nobre na vida da igreja. Você transforma a vida das pessoas só de escutar. Quantas pessoas eu só escutei, eu não disse uma palavra, quando ela terminou de falar, ela disse, padre, muito obrigado, o senhor me ajudou muito. Eu não tinha dito uma palavra para ela, porque escutei. E quando a gente escuta, a outra pessoa se liberta daquelas suas dores, dos seus sofrimentos. Nós precisamos falar para alguém algumas coisas. Se você não fala, você adoece. Se você guardar tudo para você e nunca partilhou isso com ninguém, você está com um vulcão dentro de você a ponto de explodir. Em algum momento vai explodir. E acolher, uma parte do acolhimento é a escuta. Então não diga que você é uma pessoa acolhedora se você não tem paciência para escutar as pessoas. Se você está sempre muito ocupado com tantas outras coisas, não tem tempo para o outro. Isso acontece muito conosco. Escutar não é fácil, escutar é um dom, mas é parte do acolhimento. E depois, ir ao encontro. Aí entra aquilo que a gente chama de pastoral da visitação, de mergulhar na vida da outra pessoa, de ajudar a solucionar problemas, porque a partir do momento que você escuta as pessoas, ela vai te trazer situações que vai exigir o seu envolvimento com ela. Por isso que quando a gente pergunta, está tudo bem? A gente fica torcendo que a pessoa diga que esteja tudo bem e vai embora. Porque se ela disser que não, quiser conversar, ela vai trazer problema para você e você vai precisar envolver-se com ela para ajudar a resolver. Se você for humano, se você for cristão. Senão você, deixa para lá, não quero resolver. E quantas pessoas precisam dessa ajuda? E não é só pessoas que vêm de vez em quando, não. Somos todos nós que precisamos em algum momento de alguém que nos escute. Então grave bem esses 3 passos do acolhimento, do processo de evangelização: acolher, escutar
ir ao encontro. Isso é parte integrante da catequese. Se você ficar na sala de catequese, nos encontros de catequese, olha, cumpri minha função, dei o conteúdo de hoje, fechou o livro, vai embora, eu não quero nem saber se essa criança está indo para uma família desestruturada, se essa criança vem de uma família cheia de problemas, eu não estou nem aí. Isso não é acolhimento na catequese, você tem que envolver com os pais. Aquelas crianças que você recebe na sala de catequese, é uma responsabilidade que você tem de mergulhar na vida dela, da sua família, e criar laços para ajudar a evangelizar. Você vai ser uma excelente catequista, um excelente catequista, se você mergulhar na vida daquela família, daquela criança, que ali você vai fazer a evangelização pelo acolhimento. Mais preocupado que passar conteúdo do livro, passar doutrina, se preocupe em acolher bem. Essa é a minha preocupação primordial. Eu não quero saber se a catequista cumpriu, passou todo o conteúdo do livro no final do ano, mas eu quero saber se a catequista foi acolhedora com as crianças, com os pais. Isso é mais importante, porque isso evangeliza, mais que os conteúdos que ela pode esquecer daqui uma semana, mas ela não vai esquecer se você teve essa postura. Então, catequistas, isso serve para todos os agentes de pastoral, não tenham preocupação de esgotar conteúdo como fazem professores em sala de aula. Olha, eu tenho um currículo, uma grade curricular que eu tenho que passar até o final do ano, mas esquece que ali, atrás daquela grade, tem um ser humano, uma pessoa que precisa ser ouvida, ser acolhida, ser amada, ter atenção que muitas vezes ela não tem em casa, ela espera que na igreja ela tenha, ela espera do catequista, da catequista, que dê-lhe essa atenção. Isso é muito importante, é isso que faz a diferença. E às vezes nós não nos damos conta dessa situação, e a gente passa batido cumprindo função, viramos máquinas de fazer pastoral, esquecendo que a ação do pastor, em primeiro lugar, é uma ação de acolhimento. O que fez Jesus, quando ele tinha, não Jesus propriamente dito, mas a parábola que ele contou do pastor que tinha 99 ovelhas, e ele deixou lá as 99 e foi atrás daquela que havia se desviado. Ali está uma atitude de acolhimento gigantesca. Aquelas 99 não precisava tanto da atenção do que aquela que havia se perdido do rebanho. Se na catequese você tem 30 crianças na sala e uma delas está com problema, é melhor você deixar quietinha é difícil, né, deixar criança, mas deixar aquelas crianças e ir atrás daquela que está com problema. Às vezes nós ignoramos, a criança falta um dia, 2 dias, 3 dias, e nem estamos aí, por que está faltando? Por que não está vindo para a igreja? Por que eu nunca vi os seus pais na igreja, os seus responsáveis? Essa atenção o catequista precisa ter, precisa estar antenado para essas coisas, porque isso é evangelizar. Ali você está mostrando uma pessoa acolhedora, que vai fazendo a diferença na vida da igreja. Se nós não fizermos isso, nós falhamos na catequese, nós falhamos como agente de pastoral, essencial no nosso procedimento. Por isso, então, gravem bem esses 3 pontos aqui: acolher, escutar, ir ao encontro. O que é o acolhimento? Aqui uma espécie de definição. Acolhimento não significa apenas receber na porta da igreja os que vêm para a celebração. Então eu queria que vocês gravassem muito isso, que muita gente, eu percebi que tem muita gente aqui que pensa que acolhimento é só aquela equipe na porta da igreja. Quando fala de pastoral da acolhida, muita gente fala, vamos formar uma equipe para ficar na porta da igreja. Já temos a equipe, os mestres ficam ali, o pessoal que está colocando álcool gel na mão das pessoas, lá na São Paulo da Cruz e na Rosário, também desejam boas-vindas. Isso é bom que tenha, é importante, mas a gente não pode resumir pastoral da acolhida nessa atitude, nesse procedimento, porque não consiste numa pastoral esse gesto é ínfimo perto da grandeza do que é uma pastoral da acolhida ou o acolhimento em si. Então tire essa ideia da cabeça de que acolhimento é apenas aquela equipe que fica na porta da igreja entregando um folheto ou desejando boas-vindas. Como eu disse, acolher
é ir ao encontro, escutar, ajudar. Aqui eu peguei uma citação do documento 71 da CNBB, que diz o seguinte: qualquer pessoa que procura a comunidade, que procura a igreja, ela deve ser recebida por alguém que escute e ajude a solucionar, a encontrar uma solução para a sua necessidade. Então a pessoa procura a igreja, ela precisa, em primeiro lugar, de encontrar alguém que escute. Geralmente isso é feito lá no expediente paroquial, com as secretárias. As secretárias são peças-chave no acolhimento da paróquia, e com o padre. Mas também elas vão te procurar na sua pastoral, no seu movimento, na catequese como ministério. E naquele momento em que ela te procurar, você escute-a. Ela vai te apresentar problema. E se ela apresentar algum problema, procure encontrar uma solução. Procure fazer encaminhamentos. Não ignore a pessoa que te procurou com um problema. Justificativas para o acolhimento. Se não houver um bom acolhimento, todos os trabalhos, todas as ações, a própria comunidade está fadada ao fracasso. Eu disse isso lá no início, repito novamente, para enfatizar a importância de sermos acolhedores em qualquer instância que nós estivermos na igreja, qualquer que seja a sua pastoral. Vou pegar o exemplo da pastoral do batismo, que a hora que vocês chegaram, alguns de vocês viram que a igreja estava cheia aqui, né? Tinha uma equipe aqui na frente, coordenada pela Lisete. Aquele pessoal que estava aqui na igreja, a maioria deles é de pessoas que só vêm para a igreja nesse dia, que não coloca os pés na igreja. Vai voltar agora só no dia do batismo, e depois talvez não volte mais. Agora, talvez ela volte, se nesse dia, nessa ocasião, que foi o encontro da pastoral, a Lisete, como coordenadora, teve a preocupação do acolhimento. Se cada pessoa que falou aqui, em vez de estar preocupada com o conteúdo do que ela ia falar, ela tivesse preocupada com o acolhimento daquela pessoa, faria muito mais efeito na volta dessas pessoas para a igreja, do que você trazer aqui um monte de conteúdos, de doutrinas, de coisas que ela não vai nem saber do que está falando, porque ela não tem hábito. Às vezes nós que somos veteranos da igreja, às vezes ficamos patinando aí no meio das doutrinas. Imagine uma pessoa que está chegando para batizar o seu filho, ela só quer batizar, ela não quer saber da teologia do batismo, ela não quer saber de nenhum blá blá blá. Agora, se você acolheu bem, você abriu a primeira porta para aquela pessoa começar a entrar na igreja. Nunca esqueçam disso. Eu pego a referência da pastoral do batismo, por causa desse diferencial que tem, né, dessas pessoas que só vêm nessas ocasiões, mas isso serve para todas as nossas pastorais. Então a justificativa para o bom acolhimento é aquela ali, senão nós não vamos ter bom acolhimento. Acolher para que a pessoa permaneça. Ninguém permanece, ninguém fica onde não é bem acolhido, ou onde ela não se sente bem acolhida. Vocês ficariam num lugar que vocês não se sentem bem acolhidos? Se você for visitar alguém, uma amiga, uma pessoa, um amigo, e não for bem acolhido na casa dessa pessoa, você tem vontade de voltar lá? Não tem. Nenhum de nós tem vontade de voltar em lugar onde nós não nos sentimos bem acolhidos. Nós temos vontade de voltar aonde nós sentimos que aquela pessoa foi acolhedora. A mesma coisa acontece na catequese, a mesma coisa acontece na igreja, de um modo geral. Ninguém permanece onde não é bem acolhido, ou onde ela não se sente bem acolhida. Tenham isso muito claro nas ações de vocês, no procedimento de vocês, na fala de vocês, na postura de vocês. Tenham essa preocupação. A pessoa, sobretudo aquelas que não nos conhecem, ela só vai se sentir bem se ela se sentir bem acolhida. O acolhimento interno. Para que um trabalho dê fruto, é preciso primeiro que seus agentes se sintam bem acolhidos. Aqui eu volto para os nossos
grupos de pastorais, de movimentos, de comunidades. Você está numa pastoral com um grupo de pessoas trabalhando com você, está na catequese com uma equipe de catequistas, mas está havendo acolhimento entre as catequistas, entre os catequistas? Às vezes estou preocupado com um bom acolhimento lá do catequizando da sua família e eu esqueço de ter uma atitude de acolhimento entre o nosso grupo. Na pastoral, mesma coisa. No movimento que você participa, está havendo entrosamento? As pessoas sentem bem naquela pastoral? Olha, eu participo dessa pastoral e eu me sinto tão acolhido, eu vejo ali uma família. Isso faz a diferença para as pessoas permanecerem. Se elas não se sentirem acolhidas naquela pastoral, ela não fica. Às vezes eu ouço o coordenador de pastoral dizendo: ninguém quer participar dessa pastoral, a gente não encontra pessoas. Será que o problema não está no acolhimento? Eu digo para vocês que a chance do problema estar ali é de 90%, de naquela pastoral não ter adeptos, porque ela não é uma pastoral acolhedora, de pessoas acolhedoras. Porque quando ela é uma pastoral de pessoas acolhedoras, onde há um entrosamento e as pessoas se sentem irmanadas, elas se sentem em comunidade, ela vai querer ficar, ela vai ter prazer de estar ali, de encontrar com você. Quando você, olha os indícios que a gente percebe, marque uma reunião da sua pastoral, vê o número de pessoas que chegam, que vêm para a reunião. Se você falar, eu marco reunião, não vem quase ninguém, será que o problema não está no acolhimento? A pessoa não tem prazer de vir para uma reunião onde só tem gente chata, não tem gente acolhedora, o assunto é chato. Se o assunto for chato, pelo menos que as pessoas sejam agradáveis, porque eu vou ter prazer de estar com aquelas pessoas. Mesmo que a pauta da reunião seja chata, se as pessoas não forem chatas, desagradáveis, é prazeroso estar ali, só pelo fato de estar com as pessoas. Veja a diferença. Talvez a sua pastoral não dê os frutos que você espera, porque não foi trabalhado essa pecinha-chave chamada acolhimento nessa pastoral. Então, por isso aqui eu convoco a um olhar interno para o acolhimento. Como deve ser o acolhimento? Envolve uma rede de relacionamentos que dê sustentação e perseverança às ações que são desenvolvidas na comunidade. Grifem essa palavra, envolve uma rede de relacionamentos. Você precisa ser uma pessoa acolhedora, mas se os outros não forem, a coisa pode falhar. Então nós temos que nos preocupar também se está havendo ali um entrosamento. A gente estende isso para o âmbito paroquial. Quando nós falamos de uma paróquia acolhedora, é uma paróquia onde há essa rede de relacionamento de pessoas que são acolhedoras. Se cada coordenador de pastoral, de movimento, for uma pessoa acolhedora, a gente já tem meio caminho percorrido para uma paróquia acolhedora. Porque aqueles que estão pontos chaves naquela pastoral, naquele movimento, naquele trabalho, já está fazendo a sua parte. Isso faz toda a diferença. Algumas características de como deve ser o acolhimento. Eu apontei aqui 3 que eu gostaria que vocês destacassem. Primeira característica é que o acolhimento precisa ser permanente. Porque se o acolhimento não for permanente, eu estou apenas representando um papel. Bom, hoje eu vou representar um papel de ser uma pessoa acolhedora. Vou ser super simpático com vocês, mas depois eu não olho nem na cara. Isso é postura de pessoa bipolar. Aquela pessoa que agora está super legal, dali 5 minutos ela já mudou totalmente. Aí já é doença, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento psiquiátrico, é outra coisa. Agora, se você é uma pessoa que não tem esse distúrbio, aí você é uma pessoa má, porque você está tendo uma representação teatral. A hora que me convém, eu sou acolhedor. A hora que não me convém, eu não estou nem aí. Então, o acolhimento precisa ser algo permanente. E para ser permanente tem que ser uma postura interna. Não pode ser algo que eu estou representando um papel. Permanente e contínuo. Ou seja,
Sempre, todas as minhas ações precisam ser ações de acolhimento. Até naquelas horas que eu estou estressado, que eu não estou legal. Obrigado, André. Olha, uma atitude de acolhimento. Já estava com a garganta ardendo aqui, ela sensível ao acolhimento, ela foi lá e buscou uma água. Obrigado. Acolhimento é isso também, é você perceber as necessidades do outro, mesmo quando o outro não fala. Então, quando você está bem sintonizado no acolhimento, você percebe situações em que eu posso ajudar, mesmo que aquela pessoa não pediu ajuda. Isso é uma postura de entendimento do que é o acolhimento. Então tem que ser contínuo, tem que ter sequência, não pode ser de vez em quando. Estar em todas as dimensões da paróquia. Então, por isso que eu não posso dizer, olha, eu tenho uma pastoral da acolhida e eu confio a responsabilidade do acolhimento só para os agentes da pastoral da acolhida. O meu grande medo de ter uma pastoral da acolhida é esse, que depois todo mundo se acomode e deixe só os membros da pastoral da acolhida responsáveis para ser acolhedores. Vocês acham que isso vai funcionar? Não vai. Porque se nós fizermos uma pastoral da acolhida e deixar que o acolhimento fique só nas mãos de quem é membro da pastoral da acolhida, aí sim nós vamos ter só mais uma pastoral. Não vai fazer a diferença. Então, nesse sentido, é importante que esteja em todas as dimensões da paróquia. Quando eu digo dimensão da paróquia, é o padre, é a secretaria paroquial, é cada agente de pastoral, somos todos nós que fazemos parte dessa engrenagem chamada paróquia, com todos os seus organismos. Ser parte integrante do processo de evangelização. O dia que a gente perder essa dimensão aqui, nós perdemos a dimensão do que é evangelizar. O acolhimento é parte integrante do processo de evangelização. Se nós não nos preocuparmos com o acolhimento, nós esquecemos de colocar fermento na massa do pão. É a mesma coisa. Você vai fazer um pão, colocou todos os ingredientes, esqueceu de colocar o fermento. O que vai acontecer? Você vai ter um pão ressequido ali, sem crescimento. Vai ter o pão, mas vai estar aqui isso aqui, ó. Se nós não colocarmos esse ingrediente aqui na massa da nossa comunidade, que é o acolhimento, nós vamos ter a paróquia do mesmo jeito, mas você imagina que tipo de paróquia nós vamos ter. Então, esse cuidado é importante. Acolher gratuitamente, sem esperar nada em troca. Grave bem esse aspecto. É possível acolher gratuitamente? O que vocês acham? A dona Ivani está afirmando que sim. Vocês concordam com ela? E a senhora acha que isso acontece? Eu vou trazer aqui duas dimensões para nós percebermos que, humanamente falando, ou sociologicamente falando, vou pegar aqui da minha área de especialização, que é a sociologia. A sociologia diz que nós não acolhemos gratuitamente, que tudo que nós fazemos, nós esperamos algo em troca. O ser humano faz troca, não age gratuitamente. Se eu dou um sorriso para ela e ela fica com a cara fechada, eu vou falar, nossa, eu sorri para ela e ela ficou de cara fechada. Eu vou chegar para ela e vou dizer, bom dia. Ela não responde. Quando eu digo bom dia para ela, eu fico esperando que ela responda bom dia. Eu estou esperando um retorno. Nossas ações, geralmente, socialmente falando, elas são movidas pela troca, pela espera de um retorno. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, nós esperamos um retorno da outra pessoa. Eu vou para a catequese, preparo os encontros, me desdobro para fazer um encontro maravilhoso, só que eu não tenho retorno nenhum daquilo que eu fiz. Eu vou ficar feliz? Vou ficar desanimado. Poxa, eu estou ali desdobrando na catequese e não vejo fruto disso. Vou ficar feliz? Não, eu vou ficar feliz se eu ver um retorno disso. Por exemplo,
Agora estou falando sobre acolhimento para vocês, mas terminou esse encontro, ninguém mudou nada de acolhimento, vai continuar todo mundo do mesmo jeito. Aí eu vou ficar chateado com isso. Poxa, você veio aqui, ficou 1h30 escutando falar de encontro, e você não mudou nada para melhorar. Eu estou esperando que vocês mudem alguma coisa. Eu espero alguma coisa, não estou fazendo isso para vocês gratuitamente. Eu estou esperando que vocês mudem alguma coisa. Senão não ia perder tempo ficar aqui 1h30 falando para vocês, se eu não esperasse que vocês mudassem alguma coisa. Então tudo que nós fazemos, nós esperamos alguma coisa em troca. Nós não agimos gratuitamente. Até aquelas ações mais desprovidas de interesse, e por trás interesse. Eu vou ajudar aquela pessoa. Mas será que eu estou ajudando aquela pessoa gratuitamente? Se eu for cavar no fundo lá, será que eu não vou encontrar um interesse dentro de mim? Por que eu estou ajudando aquela pessoa? Querendo alguma coisa em troca? Perceberam? Eu estou falando no âmbito social, dos nossos relacionamentos. Agora aqui eu coloquei aquela afirmação lá: acolher gratuitamente sem esperar nada em troca. Percebeu como a coisa muda? A hora que eu coloquei a primeira vez, a dona Ivani disse: sim, vamos fazer isso. Porque a nossa primeira reação, sem pensar, é achar que a gente faz as coisas gratuitamente. E não faz. Socialmente não. Agora, quando eu coloquei essa expressão aqui, eu não estou falando da sociologia do acolhimento. Eu estou falando da teologia do acolhimento. A teologia da graça. Quem estuda teologia tem uma matéria na grade curricular da teologia que se chama Teologia da Graça. Aí nós saímos do âmbito imanente da sociedade e mergulhamos no transcendente. Teologicamente é possível sim fazer as coisas gratuitamente. E para vocês, como privilégio, esse final de semana, a liturgia fala da gratuidade. Se alguém te der um tapa no rosto, você vai revidar, você vai virar a outra face. Se alguém falar mal de você, você não vai falar mal daquela pessoa, você vai elogiá-la. Você vai amar os seus inimigos. O extremo da teologia da graça é amarmos nossos inimigos, porque ele diz: até as piores pessoas amam aqueles que a amam. A Sandra é uma pessoa muito querida. É fácil gostar da Sandra, porque ela é simpática, acolhedora. Agora, se a Sandra fosse uma pessoa má, ruim, chata, será que seria fácil? O desafio seria amá-la se ela fosse o contrário do que ela é. Gostar da Sandra não é sacrifício nenhum, porque ela é uma pessoa extremamente simpática, acolhedora, como vocês. Agora, gostar de gente perversa, má, gente que prejudica, aí é que está o nosso desafio. E a diferença no mundo nós vamos fazer se nós mergulharmos na teologia da graça. E não pensem vocês que é fácil fazer isso, não. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Não é fácil. Agir gratuitamente é tremendamente difícil, desafiador. E ali então nós vemos quando é aquela afirmação: acolher gratuitamente, sem esperar nada em troca, exige um processo de kenosis do ser humano, que é uma palavra também do âmbito da teologia, que significa esvaziamento, aquilo que Jesus fez na cruz. Esse esvaziamento de nós, de todas as nossas vaidades, nossos orgulhos, nossos preconceitos, nossas prerrogativas, nossos julgamentos. Só quem consegue fazer esse esvaziamento, consegue acolher gratuitamente. Mesmo que as pessoas não te dêem a menor atenção, mesmo que você não veja resultado imediato da sua ação,
Mesmo que você seja incompreendido, você não vai desistir de ser uma pessoa acolhedora, porque isso é próprio do seu ser. Alcançar esse nível aqui não é para qualquer um, não. A grande maioria não consegue acolher gratuitamente. Nós ficamos só no âmbito das relações sociais. A maioria de nossas ações, elas não ultrapassam o âmbito das nossas convenções e relações sociais. Agora, o desafio nos é proposto: acolher gratuitamente sem esperar nada em troca. Se vocês fizerem isso, nós já demos um passo importante para o acolhimento. Outro aspecto importante: ser mais que um trabalho, mais que uma tarefa, mais que uma pastoral. Porque enquanto nós estivermos olhando o acolhimento, a acolhida como mais um trabalho na igreja, mais uma tarefa que eu vou ter que cumprir, mais uma pastoral, eu não entendi o que é o acolhimento. Eu estou ainda no nível raso, superficial ao extremo do que é o acolhimento. Por isso precisamos aprofundar nesse conhecimento. Que seja uma atitude evangélica que brota de um coração convertido. Olha ali a palavrinha-chave: conversão. Daqui uns dias nós vamos começar a quaresma. Quaresma é tempo de nós trabalharmos a nossa conversão. Todos os anos nós temos quaresma, todos os anos batemos na mesma tecla: é tempo de conversão, porque sempre a gente tem que mudar alguma coisa em nós. A atitude de acolhimento é resultado de um processo de conversão. Se você não passou por um processo de conversão, você não será uma pessoa acolhedora. Você vai ser acolhedor quando lhe convém ou no nível das convenções sociais. Mas a teologia da graça ainda não está na sua vida, no seu coração, se você não passar por um processo de conversão. Que seja uma ação concreta. Nós não podemos ter só teoria. Nós precisamos passar da teoria para a prática. Por isso, não se preocupe em ter teorias sobre o acolhimento. Você vai ler um manual sobre acolhimento e saber o que é o acolhimento, mas você não quer dizer que você vai ser acolhedor porque você decorou um manual de acolhimento. A acolhida não necessita, ela precisa ultrapassar o âmbito da teoria. Tem que ser ação concreta, no nosso dia a dia. Então, depois dessa nossa conversa, vocês vão transmitir isso lá na comunidade para aqueles que não vieram. Quem anotou vai chegar lá e vai dizer para as pessoas: olha, acolhimento é isso, isso, isso. Mas se você não introjetou em você a postura acolhedora, não vai surtir efeito nenhum. Você pode repetir ipsis literis o que eu disse aqui, mas não vai converter ninguém, porque você não se converteu, não se convenceu de que é o acolhimento. Então o acolhimento tem que ser uma ação concreta, ela tem que passar da teoria para a ação. Que ajude as pessoas a se sentirem mais importantes. Aqui tem a chave para você saber se você está sendo acolhedor. Simples assim. Nós somos acolhedores quando nós fazemos com que a pessoa que se achega a nós, que está junto conosco, se sinta mais importante do que nós. Aquela pessoa que é arrogante, orgulhosa, que gosta de olhar os outros de cima para baixo, que está como coordenador de uma pastoral: olha, eu sou dono aqui, sou eu que mando, eu sou mais importante. Você não está sendo acolhedor, não. Acolhedor é quando você faz com que aquelas pessoas que estão na pastoral com você, que estão na catequese, se sintam importantes. Esse é o critério, é o termômetro para você medir se você está sendo acolhedor ou não, acolhedora ou não. Você consegue fazer as pessoas sentir mais importante quando elas se aproximam de você, ou você olha ela de cima para baixo? Se você não faz a pessoa se sentir mais importante, você não é uma pessoa acolhedora. E às vezes a gente sente muito isso. A gente sente isso em sala de aula, por exemplo.
Sala de aula é lugar próprio para isso. Quando o professor chega e ele fala, não, o conhecimento é meu, eu detenho o conhecimento, vocês não sabem. Essa relação dispar professor-aluno já mostra uma falta de acolhimento gigantesco, porque você está colocando num nível aonde, olha, eu sei, você não sabe. Na catequese é a mesma coisa, o catequista chega, olha, o conhecimento, eu sou detentor do conhecimento, vocês não sabem nada. Agora, o dia que você fizer com que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, se sentiu valorizado no pouquinho que ele sabe, que todo mundo sabe alguma coisa, vai fazer toda a diferença na catequese, em qualquer outra instância. Então, para você saber se você está sendo uma pessoa acolhedora, é se você consegue fazer as pessoas que estão à sua volta, junto com você, se sentir mais importante. Que ajude as pessoas a se sentirem filhas de Deus, essa dimensão teológica aqui da igreja. A pessoa vem para a igreja, mas ela não se sente amada por Deus, ela não se sente amada pelos irmãos. Como é que ela vai se sentir acolhida? Às vezes ela vem arcada com os pesos do pecado e ela não se sente amada. Uma das coisas que eu busco fazer no sacramento da confissão é fazer com que aquela pessoa que chegou curvada pelos seus pecados saia da sala de confissão ereta e leve, porque ela sentiu o perdão e a misericórdia de Deus, que Deus a ama apesar dos seus inúmeros pecados. Porque o dia que a pessoa não se sentir amada por Deus, ela pode cometer até suicídio. Se não se sentir amado pelas pessoas, já é algo triste, doloroso. Imagina não se sentir amado por Deus. Boa parte das pessoas que cometem suicídio não se sente amada por Deus. A vida perdeu totalmente o seu sentido. Aí ela não vê mais razão para viver. Quando chega a esse extremo, aí é um caso que não tem mais jeito. Então, uma pessoa acolhedora é aquela que vai fazer com que as outras pessoas se sintam amadas por Deus. Você consegue fazer isso na sua comunidade? Você consegue fazer isso lá na sua pastoral? Fazer com que as pessoas se sintam amadas por Deus? Que ajude as pessoas a se sentirem valorizadas, amadas, queridas pela comunidade. Olha aí, você coordenador de pastoral, você catequista, consegue fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, amadas, queridas? Você chega em casa e fala, nossa, que alívio, vou dormir tranquilo, porque eu sou tão amado na comunidade, eu sou tão querido pelas pessoas. Vocês já tiveram esse sentimento? Alguém aqui já teve esse sentimento de chegar em casa e dizer, eu sou querido lá na comunidade, eu sou querida lá na comunidade? Se não conseguiu, pense nisso, porque é sério, é crítico. Nós precisamos sentir amados para a gente estar bem. Quando eu sinto amado por vocês, eu me torno muito melhor para vocês, não tenham dúvida disso. Quando eu não me sinto amado, eu não tenho vontade de estar com vocês. Eu estou pegando o meu exemplo, porque isso é exemplo humano, é de todo mundo. Quando você se sente amado na pastoral, querido, valorizado, você gosta de estar ali. Você quer fazer cada vez mais para a igreja, para as pessoas. Então nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso dever de casa, de fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, amadas, queridas. Agora a gente não pode abraçar por causa da pandemia, mas tem outras formas da gente fazer as pessoas se sentirem amadas. Até com o nosso olhar, como eu disse, a gente transmite se a gente tem amor pela pessoa, se aquela pessoa é importante ali na igreja, na nossa vida. E como é bom se sentir amado, valorizado, importante na vida de alguém ou na vida da comunidade. Isso é que nos dá um ânimo para a missão. Ninguém, até no âmbito do trabalho mesmo, você está numa empresa trabalhando e você não vê o seu trabalho reconhecido, você não se vê valorizado, você não vai ter vontade de trabalhar, você não vai produzir como deveria.
Na igreja também, pastoralmente, a gente não vai produzir, não que eu queira que vocês estejam produzindo como pede o sistema capitalista, mas a gente não vai dar o melhor de nós se a gente não está se sentindo com aqueles sentimentos ali de valorização, de amor, de sermos pessoas queridas. Algumas razões para o bom acolhimento. A pessoa, quando ela chega à catequese, quando ela chega à comunidade e ela é bem acolhida, pode ter certeza, ela tem vontade de voltar. E não tenha dúvida, se a acolhida for verdadeira, ela vai voltar e vai permanecer. Agora, se for uma acolhida falsa, não vai dar resultado. Se for acolhida verdadeira, ela vai ter vontade de voltar, ela vai querer ficar, e ela vai querer até ajudar, não tenha dúvida disso. Paróquias que acolhem bem, ela sempre vai ter bons catequistas. Paróquia que acolhe bem, vai ter sempre catequistas com boa participação e comprometimento. Vai ter sempre bons agentes de pastoral. Viram como isso faz a diferença na vida da paróquia? Nenhuma ação missionária dá fruto se não houver acolhimento. Repito de novo, pela terceira vez, propositalmente, aquilo que eu disse no início. Não dá fruto o nosso trabalho se não tiver o adubo, o ingrediente, o fermento do acolhimento. Grave isso. Em que consiste o serviço do acolhimento? Bom, se nós falarmos de um serviço oficial do acolhimento, nós vamos começar com aquela ação básica, que é as pessoas acolhendo na porta da igreja. Esse é o primeiro passo, de ter uma equipe que acolha na porta da igreja, mas que não pode ficar ali. Inicie então com essa pequena ação que vai se transformando de ação para postura e de postura que vai contagiando um ao outro. Quando a gente vê, a comunidade toda está acolhedora com esses pequenos gestos. Então, o primeiro procedimento prático é aquele da pastoral da acolhida, que começa com aquela ação e que essa ação vai se desdobrando. Depois ela passa lá para o expediente paroquial. E eu estou vendo que está aí a Dani e a Pâmela, que são nossas secretárias, que atendem lá no expediente paroquial. Que bom que vocês vieram. Porque lá no expediente paroquial, eu costumo trabalhar isso com as secretárias, lá no CONASPAR, no Congresso Nacional de Secretárias, todos os anos, quando eu falo para as secretárias, seja qual for o tema, eu sempre dou ênfase ao acolhimento no expediente paroquial, porque ali é fundamental o bom acolhimento. Qualquer um de vocês que passa pelo expediente paroquial, se chegar lá, tiver uma secretária mal educada, que não acolhe bem, que não cumpre a função primordial, que é acolher bem, vocês vão ficar satisfeitos? Não vão. Vocês como agente de pastoral. Agora imagina aquela pessoa simplesinha, que veio pela primeira vez marcar uma missa, que veio marcar um batizado, que veio marcar um casamento, e chega lá e não é bem acolhido. Vê uma igreja, porque ali é o cartão de visita da igreja, vê uma igreja representada nas duas secretárias que nós temos lá, que não acolhe bem. Que imagem nós estamos passando da nossa igreja? Então o acolhimento tem que passar pelo expediente paroquial. O acolhimento que é dado ali é fundamental na vida da igreja. Sintonia com a conjuntura paroquial, que esteja sintonizado com os demais organismos da paróquia. Então, tem que haver esse entrelaçamento, o acolhimento. Não pode ser só esse movimento, essa pastoral, tem que ser todo mundo. Se não tiver essa rede aqui, não vai funcionar o acolhimento. Nós temos que atingir esse nível aí. Acolhida entre si, que se preocupe com a acolhida entre os próprios membros, como eu já disse. Acolhida da parte do padre, que seja uma atitude que esteja permeada em todas as ações, mas inclusive da parte do pároco, dos vigários paroquiais. Nós temos um papel importante. Se a gente não acolher bem, nós estamos prejudicando a vida da paróquia. Então, essa é uma preocupação que eu sempre tenho. Será que eu estou acolhendo bem?
será que aquela pessoa que veio falar comigo, ela encontrou em mim uma pessoa que a ouviu, que foi acolhedora, ou ela foi embora com uma imagem de uma pessoa que não é acolhedora? Isso me preocupa, sempre me preocupou. Falei, eu sou padre para atender bem as pessoas. Se eu não atender bem as pessoas, não tem razão de ser padre, porque eu tenho que estar a serviço do outro, das outras pessoas. Quando a gente vê padre não acolhendo bem as pessoas, é muito complicado isso. É claro que tem pessoas que às vezes nos tiram a paciência, mas aí entra a questão da misericórdia, a questão de você pensar, olha, tem N situações que levam as pessoas a agirem dessa forma. Então eu preciso, como representante da igreja, ter essa preocupação. Então é importante que o padre pense nisso. Objetivo da acolhida como pastoral: fazer com que a paróquia, como um todo, adote uma postura acolhedora. Anote isso, porque se a gente tiver a pastoral da acolhida aqui, esse aqui é o cerne da pastoral da acolhida. O objetivo geral da pastoral da acolhida é fazer com que toda a paróquia adote uma postura acolhedora. Se ela não alcançar esse objetivo, ela falhou como pastoral. Por que o acolhimento se enquadra nas exigências da ação evangelizadora? Lembrem lá das ações evangelizadoras, vocês gravaram lá, né? Serviço, testemunho de comunhão, diálogo e anúncio, aqueles 4 passos, né? Então, por que ela se enquadra dentro da ação evangelizadora da igreja? Porque além dela proporcionar o encontro com o outro, promove o encontro consigo mesmo e, o mais importante, promove o encontro com Deus. A pastoral da acolhida, ela precisa promover esses 3 encontros: o encontro com o outro, o encontro consigo mesmo e o encontro com Deus. Esses 3 elementos são fundamentais para o acolhimento. Você tem que promover esses 3 estágios do encontro. O acolhimento anima, é uma atitude que anima a vida da paróquia na sua dimensão social, na sua dimensão comunitária, e por isso precisaria ser prioridade. Acolhimento tinha que ser prioridade todos os anos. Mesmo que a gente tivesse outras prioridades, o acolhimento teria que estar ali na pauta das prioridades, porque o dia que o acolhimento não for prioridade, nós perdemos o referencial essencial da vida da igreja. E aqui eu pego uma expressão da Evangelii Gaudium sobre o acolhimento. O Papa Francisco, uma das características dele que eu acho fenomenal é a preocupação que ele tem com o acolhimento. Nunca, até hoje, um Papa teve tanta preocupação com o acolhimento como o Papa Francisco. Isso lhe custa muito, viu, pessoal? Custa muito, porque muita gente critica o Papa Francisco por ele ser tão acolhedor. Dizia que ele precisaria ser mais rígido, mas é uma característica dele que eu acho assim, divina, e ele se preocupa muito. A Evangelii Gaudium foi o primeiro documento promulgado pelo Papa Francisco lá em 2013, quando ele assumiu o pontificado. E ele vai dizer o seguinte: o fato de boa parte do nosso povo batizado não sentir sua pertença à igreja se deve à existência de estruturas com clima pouco acolhedor em algumas de nossas comunidades. Ele não generaliza, mas ele tem essa preocupação. As pessoas muitas vezes não se sentem parte do povo de Deus por causa de estruturas pouco acolhedoras. Nós temos muita estrutura na nossa igreja, muita burocracia. As burocracias são necessárias para a organização, mas quando a burocracia passa por cima do ser humano, aí então já não é mais acolhimento. E o Papa Francisco tem essa preocupação: será que a nossa igreja está sendo acolhedora? Então ele vai fazer essa constatação. Exemplo: atitude burocrática com que se dá respostas aos problemas simples ou complexos da vida do nosso povo. Às vezes são tantas burocracias que a gente coloca
que, em vez de resolver o problema, as pessoas se sentem diante de um organismo público, né? Que se pede tanto documento, tantas coisas, que ela se sente não acolhida. Mesmo que se tenha que pedir, aí entra a nossa expertise em saber lidar com as pessoas. Quando as pessoas chegam no expediente paroquial, hoje mesmo atendi uma senhora querendo ser madrinha de batismo, mas totalmente fora daquilo que a igreja pede. Poderia muito bem dizer para ela: não, você não pode, pronto, vai embora. Mas eles têm que gastar umas 2 horas com ela, justificando teologicamente por que a igreja coloca essas exigências. Eu penso que ela saiu convencida quando eu mostrei para ela o porquê dos nãos, que não basta você dizer não, tem que dizer não e justificar: olha, é para o bem daquela criança, por causa disso, disso, disso. Se você fizer isso com caridade pastoral, a pessoa vai entender. Fala: poxa, o errado sou eu, não é a igreja. Então a gente tem muitas formas de dizer. Lá na catequese, vocês também. Não é que você não vai dizer não. É a mesma coisa em casa, para os seus filhos. Se você cria um filho e não sabe dizer não, você está colocando limites. E aí quando ele sair pelo mundo, ele vai achar que não tem limites no mundo. Vai querer fazer o que quer. A gente pode colocar limites, tem que dizer não, mas dizer não com caridade e justificar o porquê desse não. Então, nesse sentido, a gente tem que driblar as nossas burocracias para tentar justificar o porquê. Outra preocupação do Papa Francisco é quando a gente passa mais uma visão empresarial do que pastoral. Essa é outra preocupação que ele diz lá. Em muitas partes, predomina o aspecto administrativo sobre o pastoral, bem como a sacramentalização, sem outras formas de evangelização. Olha o cuidado aí da catequese, da pastoral do batismo, que está dentro aí do campo da catequese. Se você ficar preocupado só com a sacramentalização e não com a evangelização, você vai ter uma postura. Se você for evangelizar de fato, você vai ter outra postura. Então essa é uma outra preocupação que o Papa Francisco manifesta. Aqui eu já vou encerrando, porque tem 2 minutos para nós terminarmos, que eu falei que ia parar pontualmente 5h30. Eu selecionei aqui, mas tem bastante coisa ainda aqui que eu gostaria muito de falar com vocês, mas infelizmente o tempo está se esgotando. Eu selecionei aqui alguns pensamentos aleatórios do Papa Francisco, eu peguei aleatoriamente aí dos seus documentos, ele tem muitos outros sobre o documento, sobre o acolhimento. Ele diz: encontramos Jesus no pobre, no rejeitado, no refugiado. Isso ele diz numa fala em que ele falava dos refugiados lá que chegavam à Itália. Não deixemos que o medo nos impeça de acolher o próximo e o necessitado. Às vezes, por medo, nós não somos acolhedores. Eu tenho medo de falar com um morador de rua, eu tenho medo de fazer o bem para alguém que não tem uma boa aparência, eu fico assustado com alguém. O nosso preconceito, muitas vezes, dependendo do tipo da pessoa, a gente acha que vai ser assaltado. Então, a gente tem muitos esses preconceitos latentes ou subliminares dentro de nós, que fazem com que a gente tenha medo das pessoas e não acolha bem. A educação compromete-nos a acolher o outro como ele é, sem julgar ninguém. Esse ano o tema da campanha da fraternidade é a educação. Então eu selecionei essa frase do Papa Francisco dizendo que a educação compromete-nos a acolher o outro como ele é, sem julgar ninguém. Você não deve julgar as pessoas pela sua aparência, pelo seu jeito de ser, pela sua condição, pela sua opção. Isso é acolhimento. Nós não podemos ficar julgando as pessoas: porque fulano se veste desse jeito, porque ele se porta desse jeito, eu vou querer colocar dentro do padrãozinho que eu acho que é normal. Isso é muito nocivo numa atitude do ser humano. Eu tenho que tratar bem a pessoa na condição que ela é, do jeito que ela é. Às vezes na igreja nós colocamos assim, um parâmetro, né, para tratar bem as pessoas. Se alguém fugir do parâmetro, às vezes a pessoa nem vem, né? Nem vem para a igreja, porque sabe que aqui ela não vai encontrar espaço, porque ela não se enquadra dentro daquela forminha que nós nos enquadramos. E a nossa atitude muitas vezes revela isso. Para a gente ser acolhedor, nós temos que ultrapassar essa barreira. Eu pergunto para vocês, dentro das nossas comunidades, quantas pessoas transexuais nós temos nas nossas pastorais, nas nossas missas? Não tem essa categoria de pessoa em Cascavel?
Claro que tem, mas na igreja elas não vêm. Sabe por que elas não vêm? Porque elas sabem, se elas vierem, elas vão ser bem acolhidas. Elas sabem que vai ser olhada com um olhar de preconceito. E isso não é só na questão de gênero, na questão de raça também. Muitas pessoas não vêm para a igreja. Nós temos em Cascavel agora um número significativo de pessoas negras, sobretudo haitianos. Quantos haitianos nós temos nas nossas missas? Quando eu vejo daqui de cima assim, eu só vejo gente branca. 99% das nossas nossa missa é gente branca. Negros nós não temos. Não tem negro em Cascavel? Aqui nós vemos poucas pessoas. Dona Maria, Edivaldo, e a maioria, o quê? Dá o quê? 99,9%. Quando a gente olha com esse olhar, muitas vezes as pessoas não vêm por causa do nosso preconceito. Elas sabem, se eu for lá eu não vou ser bem aceito. Eu estou pegando esses exemplos aqui, mas isso entra para a questão de classe social também e outros aspectos. Acolher o outro é acolher Deus em pessoa. Olha que frase linda do Papa Francisco. Isso é bíblico, não é invenção dele. Quando eu acolho bem o meu irmão, eu estou acolhendo Deus nesse gesto. A catequese é a porta do acolhimento. A catequese é tão importante que, se nós não formos acolhedores da catequese, nós não vamos abrir as portas da nossa igreja. É como se a gente deixasse a igreja fechada e as pessoas que quisessem entrar tivessem que arrombar a porta. É a mesma coisa se nós não formos acolhedores na catequese. Acolher significa abrir a porta da casa, da igreja e do coração. Essa porta aqui é a primeira que a gente tem que abrir. Depois que a gente abriu essa porta aqui, todas as outras vão ser abertas naturalmente. Mas se essa porta estiver fechada, aquela ali pode estar escancarada, que nós vamos ter uma igreja vazia. Quem se aproxima da igreja deve encontrar portas abertas e não fiscais da fé. Nós temos muito disso dentro da igreja. Sabe aquelas pessoas que são fiscais da fé? Que fica olhando o seu comportamento, porque fez isso, porque fez aquilo. Tem pessoas que estão tão severas, que elas passam mais como fiscais da fé do que como uma pessoa que acolhe. Fica olhando, aquela pessoa está comungando, ela não é casada na igreja. Tem gente que na hora da comunhão fica olhando essas coisas. Comportamento de tal pessoa. Cuide da sua vida, procure você ser uma pessoa de Deus, e aquela pessoa, ela que cuide da vida dela. Então o Papa Francisco tem esse cuidado aqui. Quem se aproxima da igreja deve encontrar portas abertas e não fiscais da fé. E por fim, a igreja nunca se cansa de acolher. A igreja nunca deveria se cansar de acolher. Por isso ela tem que ser prioridade, ela tem que ser base na nossa vida. Pessoal, pontualmente aqui no meu relógio 5h30, eu paro por aqui. Claro, se a gente quisesse falar mais aqui, tem muita coisa para a gente comentar sobre o acolhimento. Só para eu queria até abrir um espaço para vocês falarem, mas para a gente não se alugar, nós vamos ter a missa depois, ter uma confraternização depois. Então, eu só queria perguntar para vocês, pessoal, esse pequeno bate-papo não, essa pequena fala, porque vocês não falaram, foi válido? Valeu a pena a gente ter vindo aqui hoje para escutar um pouquinho sobre acolhimento? Obrigado. Eu espero que vocês saiam daqui preocupados com o acolhimento. Se cada um de vocês saírem daqui preocupados em serem mais acolhedores, eu vou sair com essa preocupação também. Eu tenho certeza que já nós demos um passo importante para o nosso acolhimento. Diga, Nilson. Teria condições de mandar esse material? Sim, eu vou pegar esse material, ela está gravando lá, eu vou postar esse material lá no meu canal e depois vocês podem acessar lá, tá bom? Então eu pedi para a Solange gravar justamente para isso, para aqueles que não puderam vir, depois ele vai estar lá no meu canal no YouTube, para vocês e para quem não veio e para quem quiser acessar também essa pequena exposição nessa tarde de hoje sobre o acolhimento. Vamos repetir aquela frase do início lá? Lembram? Acolher bem. Mais uma vez. Vamos gravar então isso aí no nosso coração, para que a gente possa sempre ter essa preocupação. Fiquemos em pé.
e façamos a nossa oração final. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Pedro, São Paulo da Cruz, Nossa Senhora do Rosário, estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se